Olá, Christian do Hit 12 por aqui. O tema que eu vou abordar hoje é as bebidas energéticas. O que são? Engordam? Emagrecem? Tem muito açúcar? Cafeína ou taurina? E aí? Ficou curioso para saber mais? Então fica comigo, pois eu vou te contar tudo sobre as bebidas energéticas no processo de emagrecimento. Atualmente, essas bebidas se tornaram populares e passaram a fazer parte do cotidiano de muitas pessoas, principalmente dos praticantes de exercícios físicos. Mas você sabe o que é uma bebida energética? Via de regra, ela é uma bebida não alcoólica, estimulante, desenvolvida para fornecer energia, daí a origem do seu nome. Seus principais componentes são a cafeína e a taurina, porém, algumas variáveis dessa bebida podem apresentar guaraná e outros componentes. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: será que energético engorda ou emagrece? Fique comigo mais alguns minutinhos que eu vou te contar. Nos últimos anos, o energético ele esteve associado na publicidade de esportes, de atividades saudáveis e também a vitalidade. Ele vem sendo estudado pelos seus possíveis impactos negativos justamente na saúde. Essas preocupações se referem aos efeitos de dois dos principais componentes das bebidas, o açúcar e a cafeína. Existem grupos que são considerados mais vulneráveis, por exemplo, os mais jovens, porque seus organismos estão mais suscetíveis a altas doses dessas substâncias. A realidade de ingestão dos energéticos também acende um alerta. Muitas vezes eles são combinados com álcool e aí proporcionam um cenário que geram preocupações extras. Por quê? Não se deve ingerir bebidas energéticas com bebidas alcoólicas. Isso porque o energético ele inibe a sensação de embriaguez provocada pelas bebidas alcoólicas, o que pode causar sérios acidentes, uma vez que a pessoa vai perder a noção do real consumo do álcool que ela ingeriu. Muitas pessoas se enganam e acham que a cafeína vai deixá-las em alerta enquanto elas consomem as bebidas alcoólicas, mas não é isso que acontece. Na verdade, a cafeína, quando misturada com o álcool, ela fará uma absorção mais potente. Tecnicamente, a energia prometida pelas bebidas energéticas, como em qualquer outro alimento, viria das calorias, dos chamados macronutrientes, como as gorduras, os carboidratos, açúcares, as proteínas, que são o combustível para o nosso corpo. Mas, nos energéticos, a principal fonte de energia é o açúcar e não a cafeína. Mas, nos energéticos, a principal fonte de energia é o açúcar e não outra substância. O açúcar normalmente está presente em doses que variam de 10 a 30 gramas a cada 250 ml. Para você ter uma ideia geral, um produto com mais de 15 gramas de açúcar por 100 ml é considerado de alto teor de açúcar. E aí os problemas para a saúde em função do excesso de açúcar são muito conhecidos. Danos nos dentes, sobrepeso, obesidade, problemas cardíacos, alguns tipos de câncer e também diabetes. Uma coisa importante, se o açúcar dá energia, a cafeína é responsável pelo estímulo trazido por essas bebidas. Existe também a taurina, que é um aminoácido naturalmente presente no nosso corpo, em peixes e em frutos do mar. Nos energéticos, a quantidade de taurina não é relevante o suficiente para gerar efeito positivo ou negativo associado a ela nessa bebida. Tanto a taurina quanto a cafeína são conhecidas como drogas psicoativas, ou seja, são estimulantes diretos do sistema nervoso central, especialmente a cafeína. E você sabe o que acontece quando você bebe um energético? Nos primeiros 45 minutos, existe um pico dessas substâncias na sua circulação sanguínea, o que vai te deixar mais alerta, mais atento e concentrado, vai reduzir o cansaço e a fadiga mental. Porém, o efeito da cafeína começa a cair e depois vem o efeito do açúcar. Nos energéticos, existe aproximadamente de 80 a 90 miligramas de cafeína para cada 250 ml.
O consumo recomendado de cafeína para adultos é de até 400 miligramas por dia. Assim, mais uma vez, é a dosagem ingerida que preocupa, principalmente por seus efeitos de curto prazo, como irritabilidade, aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e da piora do sono. Então, como eu prometi para você antes, eu vou responder. As bebidas energéticas engordam sim! O energético engorda porque o seu valor calórico se assemelha bastante ao do refrigerante. Ou seja, um copo de energético pode conter até 150 calorias em média. Esses valores variam de acordo com alguns dos fabricantes, mas, independente da marca, é preciso estar atento, pois, no geral, o energético realmente engorda. E também não é só a questão de engordar, tá? Ele possui outros efeitos negativos, como efeito rebote. Por ser uma bebida que estimula o organismo, o energético aumenta o rendimento físico durante a prática de exercícios. Porém, após o término dos treinos, a pessoa se sente muito mais cansada, com muito mais fadiga e também estresse muscular. Perda de líquidos. O efeito diurético dos energéticos não deve estar associado aos exercícios físicos, pois é justamente o contrário que o organismo precisa, ou seja, hidratação, água. Oscilações do sono. Quem bebe muito energético fica acelerado, agitado e, consequentemente, sem sono. Após passar essa agitação, o corpo exige um descanso e, para compensar o período de vigília, a pessoa acaba dormindo mais. Efeito viciante. Como qualquer estimulante, o energético, quando consumido com certa frequência, vai aumentar a dependência. Nesses casos, a pessoa precisa acabar consumindo cada vez mais essa bebida para ter os mesmos efeitos iniciais de quando ela começou a beber. Além disso, há outras contraindicações para quem bebe energéticos. Eles são contraindicados, por exemplo, para crianças. Por quê? Por serem naturalmente agitadas, as crianças poderão ficar muito mais aceleradas. Além disso, ela é uma bebida com calorias vazias e não oferece nutrientes interessantes ao bom funcionamento do organismo dessas crianças. Idosos, geralmente consomem medicamentos. E nesse caso, os energéticos não deverão ser consumidos sem que haja orientação médica. As gestantes também devem evitar o consumo. Por quê? Porque o efeito estimulante pode prejudicar tanto a mãe quanto o bebê. Caso a gestante opte em beber energéticos, ela deve conversar com o seu médico e questionar se o efeito da cafeína em excesso não poderia chegar até o feto e prejudicá-lo. Diabéticos também precisam ficar atentos, porque essas bebidas possuem uma quantidade muito grande de açúcar. Nesse caso, não havendo nenhum outro problema de saúde, os diabéticos devem optar pela opção dessa bebida sem açúcar, que também não é uma boa opção. Pessoas com problemas de ansiedade devem consultar um médico antes de iniciarem o consumo frequente de energéticos. Os valores elevados de cafeína poderão deixar essas pessoas ainda mais agitadas, sem sono e estressadas. Cardiopatas também devem estar atentos, pois podem elevar a pressão arterial. O excesso de taurina pode sobrecarregar os rins. Portanto, pessoas que têm problemas renais também devem consultar o médico. O uso de energéticos pode irritar o aparelho digestivo devido à cafeína. Quem já apresenta algum problema nessa área, como gastrite, refluxo, úlcera, deve abrir mão dessa bebida. E você, hiperativo, fique longe dos energéticos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do tema. E caso tenham alguma sugestão de outro assunto, por favor, me envia. Será um prazer gravar um vídeo para você. Um grande abraço e até a próxima!